Eu gostaria de compartilhar também com você o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16. Quando você procura aí, capítulo 16, Evangelho de João, nós vamos ler apenas o verso 33. Uma palavra de Jesus. E essa palavra, ela, mais do que nunca, ela foi bendita. E ela diz assim: eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações. Foi Jesus que falou. Mas tende fé. Tende fé e coragem. Em outras versões ele diz: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe com a sua bendita palavra, que é poderosa para salvar as nossas almas. Pois bem, eu gostaria de ver um detalhe aqui com você, que há muitas pessoas que desconhecem o que é a vida. Quando vem um problema, vem uma dificuldade, desconhece que a vida, ela tem seus momentos de sofrimento, tem seus momentos de tribulações. Jesus já falou isso lá atrás. Afinal de contas, desde os mais antigos dos nossos antepassados, desde o princípio da vida, que existe lutas e dificuldades. Existem tribulações, a ponto de perdermos a força, como também a esperança no Senhor, como disse o querido Jeremias em Lamentações. Já pereceu a minha força, disse ele no capítulo 3, verso 18, como também a minha esperança no Senhor. Quem de nós um dia já não perdeu as forças? Quem de nós já não perdeu a esperança no Senhor? Eu desafio dizer que você um dia passou por isso. Pastor Marcos Antônio passou por isso. Eu passei por momentos onde perdi as forças, onde perdi a esperança, mas o socorro bem presente chegou na hora certa para nos salvar. Ele perfeitamente desembaraça todo o nosso caminhar, como cantou o pastor Marcos Antônio. Todos nós precisamos, no momento de dificuldade, entendermos que precisamos agir com fé e coragem. Isso tem que ser manifestado e depende de mim. Eu preciso ter coragem, eu preciso ter força, eu preciso agir com fé. Porque já está escrito, Jesus disse: no mundo tereis aflições. E tem três coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com você. Três tipos, vamos dizer, de situações que sofremos. Primeiro, o sofrimento causado pelo mundo, a iniquidade, o pecado deste mundo, com a sua perversão, com a sua malignidade, nos causa um certo sofrimento. É ou não é verdade? Você sofre muitas vezes por situações que não tem nada a ver com você. Muitas vezes crianças, gente inocente, gente que quer fazer o que é correto e está sendo massacrado, perseguido. Há muitas pessoas que estão fazendo a coisa certa e sofrendo por causa desse mundo tenebroso que nós vivemos. É ou não é verdade? Esse é o primeiro aspecto do sofrimento de toda a raça humana. O sofrimento por causa da maldade do mundo, do modo geral. E traz não só a sensação de sofrimento, mas de fato de sofrimento. Que vem as incertezas da vida, a insegurança, o medo. Sim, senhores. E não tem como escapar disso, a não ser se apegando no Deus que por nós tudo faz. E como nós observamos aqui, Jesus disse: em mim vocês terão paz.
Jesus falou isso com o propósito de você ter a paz em toda e qualquer circunstância nele. Porque sem ele não há paz. Jesus disse no capítulo 15, verso 5 do Evangelho de João, ele disse: sem mim nada podeis fazer. E há tantas pessoas sofrendo, como todos estão sofrendo nesses últimos tempos. Agora, irmãos, uma coisa é saber que eu estou sofrendo, mas eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho esperança. E onde está a sua esperança? Com quem você está? Quem é o seu refúgio? Quem é a sua proteção? Quem é o Deus que você espera? Onde está o seu coração para que você possa dormir em paz e em segurança e saber que Deus está cuidando de você sem você se preocupar com nada do amanhã, absolutamente. E lançar diante dele toda a ansiedade, porque você tem a convicção de que ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro declarou isso para os irmãos. Em 2 de Pedro, no capítulo 5, verso 7, se não me engano, parece que é o verso 7, ele diz assim, lançando sobre ele todos os vossos cuidados, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem essa certeza de que Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida? Irmãos, está escrito em Efésios, capítulo 3, que ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você crê no Deus que faz além daquilo que você precisa? Além das suas necessidades? Além daquilo que você imagina, ele faz? E Deus, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele se refugiam. Quando o seu coração está derramado diante dele, ele diz assim: ô Márcia, Osman, Marcos, João, Kilza, Pedro, Washington, Ivone, Maria, Joaquim, qualquer pessoa, não temos, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. Gente, não tem coisa mais agradável para uma pessoa saber que o Deus do universo está comigo, está com você, todo o tempo. Não há tempo difícil para Deus. Nenhuma pandemia, nenhuma tempestade, nenhuma calamidade, ou melhor, qualquer coisa que talvez tente tirar sua paz, tira Deus de cena. Ele está sempre no controle de todas as coisas. E podemos esperar nele. Martinha, Nicinha, gente querida, espera, pois, pelo Senhor. Aguarda a salvação do Senhor. Deposite toda a sua confiança nele. Não duvide. Não permita que a sua mente e o seu coração duvide de um Deus que é fiel. Ele já provou a sua fidelidade. Ele só não provou apenas o amor dele para conosco, mas ele tem provado a sua fidelidade para conosco. Quanto tempo você vive? Você talvez tenha 30 anos, ou 50 anos, ou 60 anos de idade. Até hoje, o que foi que Deus deixou faltar para você? Nada, absolutamente. Se porventura faltou alguma coisa, foi negligência nossa. Mas Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Ele sempre tem a provisão. Ele é o provedor. O apóstolo Paulo, sabendo disso, conhecendo isso e vivenciou isso, ele diz para os filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Amém, meus amados? Isso é o Deus que eu creio. É o Deus de Elias, que quando faltou comida, Deus providenciou os corvos para mandar comida para ele de manhã e de noite. De manhã e de noite. Você sabe o que significa isso? Fidelidade de Deus, cuidado de Deus, no tempo de seca ou não. No tempo da fartura ou não, ele está cuidando sempre de você.
Deus cuida de você em todo o tempo, porque Ele é um Deus de eternidade e eternidade. É esse Deus que eu amo, esse Deus que adoro, é esse Deus que eu me prostro diante dEle. Não tem nada neste mundo que me venha me afastar desse Deus. O Deus que me dá tudo, eu vou para onde? O Deus que é meu refúgio, eu vou me refugiar em quê? O Deus que é a minha cidadela forte, eu vou fazer o quê em outro lugar? Eu vou acreditar em quê? No Deus que me ama, que cuida de mim, conhece as minhas necessidades. Um Deus que antes que eu fale, Ele já sabe. Ele já conhece o que eu vou falar. Você sabe o que significa isso? E outro tipo de sofrimento é por causa de nossos pecados. Irmãos, não vale a pena pecar contra Deus. Se a gente já tem sofrimento no mundo, ou por conta desse mundo perverso, pecaminoso, e ainda sofrer por causa da desobediência, vale a pena obedecer a Deus. E diz as Escrituras que Deus guarda o caminho do homem obediente, do homem que se rende diante dele, do homem que se prostra diante dele. Deus, Ele se inclina para lhe ajudar. Basta os sofrimentos que esse mundo infelizmente, nos fornece. E não temos como escapar. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por isso. Mas sabemos que a glória que está para ser revelada em nós não se compara com aquilo que estamos vivenciando nesses últimos dias. Não se compara. O que estamos vivenciando hoje não se compara com a coisa boa que vem sempre depois. E o outro sofrimento que a gente passa é que muitas vezes Deus quer nos provar. Deus quer nos testar. Aí passamos por algumas situações difíceis. Talvez Deus permitiu você passar por algum sofrimento, deixando muitas vezes para lhe testar, deixando faltar comida na sua casa. Talvez a doença foi manifestada na sua casa. Talvez Deus tirou alguma coisa sua, como pediu o Isaac a Abraão, para testá-lo, para saber onde estava o coração dele. E como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, meus amados, preciosos. Deus diz, você pode ler esse capítulo todo, é maravilhoso, ele diz assim, eu humilhei vocês, eu fiz vocês passarem fome, para saber se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Tem os sofrimentos, que são as provas, os testes de Deus, exatamente para saber se somos aprovados ou não. Por isso eu quero concluir dizendo três tipos de sofrimento que nós temos. O sofrimento que é universal, o sofrimento do mundo por causa do pecado da humanidade, e você paga por isso, você e eu. Vem o sofrimento por causa da desobediência humana, no caso individual, tem as consequências daquilo que nós fazemos. E a terceira consequência ou situação de sofrimento é exatamente por Deus testar você. Por isso tenhamos muito cuidado para quando estivermos sendo provados por Deus, não blasfemarmos. Há muitas pessoas, exatamente nesses dias atuais, estão culpando Deus por causa dessa pandemia. Pelo contrário, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, vem do meu Pai, do Pai das luzes, do Deus que sempre cuidou de nós desde o princípio, desde o ventre materno, que Deus cuida de você. Desde os primeiros momentos da sua existência aqui na Terra, Deus cuidou de você em detalhe. E é muito bom relembrar os feitos do Senhor. Eu quero encerrar deixando um desafio para você vencer todas as coisas pela fé nele, para que você hoje, amanhã e sempre tenha paz. Primeiro, eu gostaria de dizer para você, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Gente, leia essa palavra, encha o seu coração. Vários tipos de mídia por aí afora, trazendo quase que na totalidade, mais de 90%, mensagens negativas, mensagens de terror, de medo, de incerteza, de insegurança, de tudo aquilo que não
que não promove você para o crescimento, para a sua relação com Deus. Tem trazido dissabores e muitas vezes desconfiança até do Deus que nós temos. E pela fé você pode vencer o impossível, porque está escrito: tudo é possível ao que crê. Pela fé você pode ver o invisível. Claro, a fé é exatamente você crer naquilo que você não vê, esperar o que não vê. Bendito seja Deus. E outra coisa, uma coisinha maravilhosa para o seu coração, é você vencer o intransponível. E eu quero desafiar você. Eu não sei qual a dificuldade, talvez aos seus olhos humanos, grande aos seus olhos, mas que para Deus não representa nada absolutamente. Deus é maior do que o seu problema. A sua fé em Deus pode se tornar bem maior do que o obstáculo que está na sua vida, na vida da sua família. Não importa o tamanho do problema. O que importa é se você crê, se o seu coração está depositado nele, se a sua confiança está depositada em Deus, o meu Salvador. Por isso, eu finalizo dizendo as mesmas palavras de Davi: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Creia no Deus que lhe ouve, no Deus que se inclina para lhe servir. O Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Bendito seja o nome dele para sempre.